Marcos 1, versículo de número 16. Todo mundo encontrou aí, amém? Amém. Marcos 1, 16. A palavra de Deus diz assim: Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescador de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Até aqui, amém? Sentar no seu lugar. Eu sei que nós já oramos algumas vezes, mas eu quero convidar você a orar comigo mais uma vez, amém? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor Deus, nós oramos ao Teu nome. O Senhor conhece o desejo do nosso coração, o desejo que temos de nos alimentarmos do Senhor, de ouvirmos a Tua palavra. A nossa oração ela é simples, Senhor, é que o Senhor fale conosco, fale com cada um dos meus irmãos que estão aqui, que eles sejam tocados pelo Senhor, ministrados pelo Senhor, que a Tua palavra que é viva e eficaz, ela venha sobre nós, gere no nosso coração transformação, uma mudança genuína, Senhor, que possamos ser Seus seguidores, que possamos ser reconhecidos de tal forma, reconhecidos como pessoas que seguem o Senhor, como jovens que são seguidores de Cristo. É isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. É em nome de Jesus. Amém. E amém. Hoje eu quero falar a respeito de um dos seguidores de Jesus, que se chama Pedro. Aqui no começo ao qual nós lemos, diz que Simão e André, que era o irmão Simão, é o Simão Pedro, esse que eram pescadores, Jesus chega até ele e fala: vem comigo, me segue. E diz que ele imediatamente deixou tudo e seguiu o Senhor Jesus. Só que o Senhor queria discípulos, queria que pessoas o seguissem, e não só dois, mas ele reúne todo o seu grupo. Um pouco mais à frente, no livro de Marcos ainda, nós vamos trabalhar basicamente o livro de Marcos, no capítulo de número 3, no versículo de número 16, diz assim: Eis os 12 que designou, Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Esses são os discípulos de Jesus, e esse o principal a qual eu quero falar um pouco dele hoje, Simão Pedro, foi o discípulo que andou muito próximo ao Senhor, assim como Tiago e João, que viu os milagres do Senhor Jesus, que andou sobre as águas, que experimentou de muitas e muitas coisas junto com o Senhor. O ministério de Jesus foi entre 3 anos e 3 anos e meio. E durante todo esse tempo, Pedro esteve com o Senhor Jesus. Ele talvez foi aquele que liderava o povo, que estava mais junto com o povo. E o Senhor o ensinou muitas coisas. Agora, estar próximo do Senhor não necessariamente é ser discípulo. Dizer que anda com Jesus não necessariamente é andar com Jesus. Andar com Jesus remete muitas coisas em nossas vidas. E agora vamos lá, ainda no livro de Marcos, no capítulo de número 14, no versículo de número 27. Marcos 14, no versículo de número 27. Aqui Pedro já tinha experimentado todas as coisas que talvez nós nunca experimentamos, talvez não experimentaremos nessa vida. Ele viu muitas coisas que talvez nós não veremos nessa vida. Mas chega lá no versículo de número 27, 14, 27. E Jesus reúne os seus discípulos para a ceia. E nessa ceia, ele diz aos discípulos, ele diz assim: Então lhes disse Jesus:
todos vós vos escandalizeis, porque está escrito: eu ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a... Lembra disso? O Senhor falou: todos vocês vão se escandalizar. Ou talvez a sua tradução diz: todos vocês vão me abandonar. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. E quando eu ressuscitar, irei adiante de vós, irei na frente de vocês. Vou lá para Galileia. O versículo de número 29 diz: disse Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com veemência: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Então o Senhor reúne todos os seus discípulos e diz: eu tenho uma notícia para dar para vocês. Vocês todos vão me abandonar. E Pedro diz o seguinte: você está errado. Onde o nível que ele chega? Não é isso não. Você está errado, Jesus. Eu não sei esses camaradas aí, mas aqui versão RA, Rafael Alencar, ele diz assim: eu me garanto, eu não vou abandonar o Senhor não. Esse tal de Judas eu não sei, que eu tenho uma desconfiança em relação a esse camarada. Mas eu, Senhor, se necessário, eu morrerei contigo. Hoje, a juventude a qual nós vemos, talvez é a que mais sofre de todos os tempos. Nós vemos os jovens que servem ao Senhor com aquela validade de Danone, de requeijão. Eu sirvo o Senhor hoje, mas daqui 6 meses eu já não sei mais. Eu me batizo hoje, mas daqui 1 ano talvez eu já não sei se eu quero Jesus. E o seguir Jesus, esse tomar a cruz, esse negar a si mesmo, talvez ainda não entendi o que é isso. E Pedro achou que já tinha entendido tudo. Ele achou que os 3 anos e meio naquele seminário com o Senhor, andando com o Senhor, vendo os milagres do Senhor, fazendo milagres, ele achou que ele já era o suprassumo, a última bolacha do pacote, e para ele já era suficiente estar ali. Só que o Senhor fala assim: todos vocês vão me abandonar. Ele falou: não, eu não. Se necessário morrerei. Mas o Senhor, antes ele diz assim: hoje ainda, Pedro, você, antes que 2 vezes cantar o galo, você já me negou 3 vezes. Mas ele diz o quê? Não, Senhor, tu está enganado. Eu não. Eu morro pelo Senhor. Nós vivemos aqui no Brasil, alguns dão glória a Deus por isso, outros não, preferem outro país. Mas aqui nós temos um benefício. Nós, teoricamente, não vivemos uma perseguição religiosa que nós vemos em alguns países. Nós temos um missionário que faz parte do nosso ministério. Ele está indo lá para a Coreia do Norte. Talvez não, é o país mais fechado que nós temos hoje no mundo. E ele vai para aquele lugar. Ele estava no Cazaquistão, um país que é majoritariamente de muçulmanos. E ele disse que ele foi comprar pão na padaria. Ele é meio gordinho. Ele falou: poxa, na hora que ele foi pedir o pão, o camarada chegou nele, chegou 3 muçulmanos, foram lá interrogar ele. Aí foram perguntar para ele se ele era cristão. Ele falou que era. Ele falou: poxa, eu vou morrer dentro de uma padaria. Aí vão falar: o missionário chileno Vergara foi lá pro Cazaquistão, mas morreu dentro de uma padaria. Ele falou: quando o pessoal entrou lá para dentro, ele falou: isso aqui é a brecha para eu correr. E ele falou que fugiu e ele está vivo até hoje. Mas ele é aquele missionário que vai para diversos países bem fechados. E talvez nós aqui no Brasil falamos assim: eu nunca negaria Jesus. Eu nunca abandonaria o Senhor. Hoje nós servimos o Senhor aqui, glória a Deus por isso. Mas a nossa mente deve sim ser essa: eu nunca abandonarei o Senhor. Estarei com Ele todos os dias da minha vida, para sempre, até minha morte ou até que Ele volte. Mas às vezes a nossa conduta não condiz com isso. A nossa vida não condiz como quem fala: eu morro por ti, ou morrerei pelo Senhor. O nosso irmão Jean estava falando a respeito de amor. E o nosso amor pelo Senhor, às vezes, é esse amor de boca. Não, eu amo o Senhor.
Eu amo. As nossas palavras dizem que amam o Senhor. Nós falamos que amamos o Senhor. Mas às vezes vivemos nossa vida como se Ele sequer existisse. São os novos tipos de cristãos, que é o cristão ateu. Ele vive dizendo que crê em Deus, ele diz que crê em Deus, mas vive como se o próprio Cristo não existisse. Pedro, aqui, ele estava meio que fora de si. Você vai falar, poxa, o cara estava fora de si? Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, mas ele realmente estava. Ele achava que ele enfrentaria qualquer coisa. Não que nós não enfrentaremos, mas o nosso coração precisa sim estar preparado para qualquer coisa. Eu não digo para uma perseguição, porque a nossa perseguição aqui não é com armas, mas é uma perseguição ideológica e contra ela que nós precisamos lutar. Nós chegamos lá no versículo de número 66, que eu quero que você leia comigo. Marcos 14, 66. Então Jesus avisa os seus discípulos. Jesus vai para o Getsêmani orar. Pedro dorme. Jesus chega e fala, poxa, você não podia nem vigiar uma hora comigo? Orar um tempinho comigo? E chega Judas Iscariotes, beija o rosto de Jesus. Eles levam Jesus. Jesus é levado ao Sinédrio para ser julgado. E a gente chega agora aqui no versículo de número 66. Diz assim: estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se aquentava, ela fixou os olhos e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou. Quantas vezes ele negou até aqui, irmãos? Jesus disse que ele negaria quantas? E o versículo continua dizendo: eu não o conheço, eu nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre e o galo cantou. O que Pedro disse, irmãos? Eu não o conheço. E eu nem sei o que você está falando, não estou te compreendendo. Quem é esse tal de Jesus aí? Nós estamos falando daquele que foi seguidor de Jesus durante 3 anos e meio, que viu todas as coisas de Jesus. Mas quando surge a oportunidade de mostrar que é discípulo, de mostrar que conhece o Senhor Jesus, ele dá uma dessa: eu não o conheço. E na verdade eu não sei nem de quem você está falando. E o galo canta pela primeira vez. No verso de número 69, diz assim: e a criada, vendo, tornou ao dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, ali os que estavam disseram a Pedro: verdadeiramente é um deles, porque tu também é um galileu. Aqui no verso 70, Pedro então nega pela segunda vez. Por quê? A abençoada dessa mulher olhou para Pedro e falou assim: você é um deles. Ele falou: não sou. Mas ela não se contentou. Ela falou: então já sei. Ela chamou a galera. Falou: galera, é o seguinte, esse camarada que está aqui, ele é um deles. E ele faz o quê? Nega mais uma vez. Eles dizem assim: para de negar, tu também é um galileu. Ou você fala como ele, você anda como ele, você é um deles. No verso de número 71, ele diz o seguinte: ele começou a praguejar e a jurar: eu não conheço esse homem de quem falais. Você sabe o que é praguejar? Seria do tipo assim: se eu estiver mentindo, que cai um raio na minha cabeça. Eu juro pela minha mãe mortinha, eu nunca vi esse cara. Eu não sei quem é esse cara. E aqui ele já nega pela terceira vez. Depois de você ver uma coisa dessa, irmão, Jesus tendo seus 12 discípulos, você fala assim: Jesus andou com homens de Deus. Mas você lembra de uma coisa: eles eram homens. Todos eles eram homens. Pedro era um homem de Deus, amém?
Mas ele era um homem. E aqui nessa situação é muito óbvio que Pedro teve medo. E ele nega o Senhor, agora pela terceira vez. Aí você fala, poxa, eu gostava tanto de Pedro, cara. O livro de Pedro, o filme de Pedro. Quando você chegar no céu, irmão, você vai falar, vou encontrar esse Pedro, vou conversar com esse cara. Fala, pô, Pedro, você negou Jesus 3 vezes, cara. Você falou que não conhecia Jesus. Negou 3, aí Pedro vai responder assim, eu neguei 3. E você negou quantos? Aí você fala, não, vamos mudar de assunto, né? Mostra o céu aqui para mim, né? Porque nossa vida, muitas vezes, é uma vida de negação. Nós negamos o Senhor, muitas vezes, na nossa conduta, como vivemos, nas nossas amizades, com quem nos relacionamos. Aí nós olhamos para Pedro e falamos assim, poxa, esse Pedro abandonou na hora que Cristo mais precisou. Na hora que a obra talvez explodiria. Mas tudo já estava prescrito, precisava ser dessa forma. Mas a vida a qual nós vivemos não pode e não deve negar ao nosso Cristo, ou negar ao nosso Deus. Estava conversando com uma moça da minha igreja, eu acho que não tem, né, esses problemas assim, mas lá na nossa igreja tem um monte de problema, irmão. Aí a mocinha estava no Facebook, ela colocou umas coisas lá, eu falei, irmã, se você consegue colocar umas coisas dessas no Facebook, no público, eu tenho medo de pensar o que você fala no seu privado. Dói o coração só de imaginar esse tipo de coisa. A nossa vida, às vezes, é de negar o Senhor no nosso trabalho, de negar o Senhor lá na nossa escola, e não viver uma vida de quem condiz dizer a quem você segue, a dizer de quem você carrega a cruz. Às vezes, a quem nós seguimos não é o próprio Senhor Jesus, mas o Deus a quem nós servimos é o Deus do eu. Eu sirvo a Deus até quando me convém. Eu sirvo a Deus até enquanto eu estiver feliz, eu estiver contente. Eu sirvo a Deus até enquanto eu não tiver problema e aquilo não vir contra a minha vontade. Uma moça estava se relacionando com um rapaz e aquele rapaz não era cristão. Eu falei assim, você acha que isso é da vontade de Deus? Ela falou, não. Uma pessoa responde assim, tão simples uma resposta como essa. Você acha que ela serve a Cristo? A quem ela segue? A ela. Ela ainda não segue a Cristo. A nossa vida mostra quem nós seguimos com a conduta e com o caráter a qual nós andamos. A forma como nós vivemos a nossa vida. A forma como nós vamos nos relacionar com as pessoas. E talvez a nossa taxa de negação já passou muito para lá dos 3. Já passou muito para lá do que um dia nós poderemos chegar lá no Pedro e reclamar com ele. Mas nós precisamos decidir a quem nós vamos seguir. Porque quando nós decidirmos a quem nós vamos seguir de verdade, a nossa vida ela muda e ela precisa mudar. A nossa conduta muda e ela precisa mudar, porque a palavra de Deus, quando vem em nós, ela nos muda. Eu creio, irmão, que se você está aqui, é porque você foi chamado pelo Senhor, assim como aqueles discípulos foram chamados também. O Senhor chega em você e fala assim, vem, segue-me. Ele chamou você para que você seja um discípulo dele. Para que você, ao ser um seguidor de Jesus, seja um seguidor de Jesus. Parece até redundante, mas é isso mesmo. Como a irmã falou, onde eu estou, eu vou estar ali também. Parece redundante, mas faz sentido. Ser seguidor de Jesus é seguir Jesus e não seguir a minha vontade. Em não fazer a vontade da minha carne, mas a vontade do Espírito. Como nosso outro irmão também compartilhou. Eu preciso seguir Jesus. E seguir Jesus, irmãos, ela vai falar de você carregar a sua cruz. E a pergunta é, você está disposto a carregar essa cruz? Eu carrego. 2 anos aí, 3 anos, até apareceu uma oportunidade melhor.
Quem segue Jesus e o abandona por uma oportunidade melhor, nunca serviu a Jesus. Ele seguiu a oportunidade. Ele seguiu o que Cristo poderia dar, o que Cristo deu. Diz no versículo de número 72, diz: e logo cantou o galo, agora pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, ele desatou a chorar. Talvez na sua versão diz que ele saiu e que ele chorou amargamente. E isso tem que nos fazer e nos remete a pensar no sentimento que veio no coração de Pedro. Lembra? Jesus fez todas aquelas coisas, curou a sogra de Pedro, andou com Pedro, andou com todos os discípulos. Jesus chegou nos discípulos e perguntou: quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, Jeremias, alguns dos profetas. Ele pergunta: e vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro vem com aquela resposta magnífica: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele sabia que aquele homem não era um homem comum. E ele disse: Senhor, eu nunca vou deixar o Senhor. Eu nunca vou te abandonar. E quando aquilo vem de novo ao coração dele, ele lembra daquelas coisas, ele lembra das palavras que ele disse ao Senhor Jesus. Ele cai no choro. E ele chora. Retiros como esse a qual vocês estão, eles são para marcar a vida de vocês e lembrarem vocês quando chegarem o dia mau. Parece que nós, quando vivemos a nossa vida, vem uma certa amnésia. Eu não quero mais Jesus. Mas nós não queremos mais Jesus porque nós nos esquecemos daquilo que já vivemos com Ele. Daquilo que Ele já fez por nós. Do quanto Deus já nos abençoou. Do quanto nós levantamos as nossas mãos aos céus e adoramos a Ele. Falamos: jamais te abandonarei, jamais deixarei ao Senhor. Mas que nossas palavras não venham ser vazias. Que elas venham estar estruturadas verdadeiramente na palavra do Senhor. Aqui não foi o fim do Pedro, irmão. Pedro foi, negou Jesus. E aqui ninguém vai poder apontar a mão para Pedro, porque nós somos igual ou provavelmente pior. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sei que os irmãos aqui também estudam bastante. O Novo Testamento diz que no Novo Testamento a palavra foi escrita em grego, né? E todos no grego, sabe o que significa todos no grego? Todos no grego significa todos mesmo, irmão. É normal. Então diz que todos pecaram. Você também é um pecador. Todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Nós carecemos do Senhor. Agora, o Pai, o Senhor, o Mestre a qual nós servimos e seguimos, é o Deus de graça. É o Deus a qual nós não merecemos. Porque, irmãos, nós pensamos conosco. Jesus, irmãos, é o Deus encarnado. Esse Deus sabia quem estava com Ele. Ele disse: vocês vão me abandonar. Ele sabia que lá no meio havia o Judas, mas mesmo assim Ele andou com os discípulos. Irmão, o Senhor Jesus aceita pessoas como eu e como você, sendo nós quem somos. Será que você salvaria uma pessoa como você? Sabendo você quem você é? É longe de nós. Porque nós sabemos quem nós somos, nós sabemos o quanto nós necessitamos da graça do Senhor, desse favor imerecido. Nós precisamos do favor do Senhor por nós. Então vamos lá. Esse homem saiu e chorou amargamente. Mas o que o Senhor tinha dito a eles antes? Depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Aquele homem saiu de lá. Agora pensa comigo, irmão. Eu fico pensando assim quando eu fico lendo. Quando Pedro saiu dali no outro dia de manhã, quando o galo cantou, como que foi a vida daquele cara? Que martírio. Aquele cara tinha 2 opções. Ou eu mato todos os galos que tem aqui, ou não vou ter mais vida.
Porque quando o galo cantava, era aquela martelada na cabeça dele. Eu neguei o meu mestre. Aquele homem saiu para chorar, porque ele se lembrou o que ele tinha dito. E às vezes nós vivemos essa vida de culpa. Essa vida de falar, poxa, eu errei tanto com o Senhor, ou eu erro tanto com o Senhor. Mas a graça de Deus, é lógico, ela não pode ser uma desculpa ou uma oportunidade para que nós vivemos uma vida devassa, uma vida na libertinagem. Mas a graça de Deus, esse favor, é quem nos restaura de novo. E que essa palavra sobre seguir Jesus, ela não venha ser uma acusação para você, porque esse não é o meu papel. Esse é o papel do nosso inimigo. Mas que essa palavra venha ser um consolo dentro do seu coração. Que seguir Jesus não é algo impossível. Que seguir Jesus não é algo um bicho de 7 cabeças. Seguir Jesus, viver essa vida, é seguir sabendo que Ele é quem nos conduz em segui-lo. Ele que nos leva a conseguir a Ele. E vá comigo no livro ainda de Marcos, no capítulo de número 16. Marcos 16, nós vamos a partir do versículo de número 1. Diz assim: Passado sábado é? Domingo, né? Talvez a sua versão seja mais atualizada, esteja aí domingo. Passado sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Embalsamar quem, irmãos? Jesus. Porque depois que Pedro vai lá, nega pela 3ª vez, o galo canta, ele chora. O Cristo, nosso Deus, é pego, levado ao sinédrio, julgado, tido como culpado, porque por mais que Pilatos vai lá, fala, eu não vejo culpa nesse homem, lava as mãos, o povo escolhe Barrabás. Cristo crucificado, levado lá para o túmulo. E aqui no versículo de número 16, capítulo de número 16, no versículo de número 1, diz que essas mulheres foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. Verso de número 2. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar o sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do túmulo? Provavelmente aquelas 3 mulheres não estavam acompanhando de um homem forte aqui, que nem o Laílson, né? Para tirar aquela grande pedra. Porque o túmulo naquela época, pelo menos aqueles túmulos que são mais especiais, que tinham os túmulos mais ricos e os não, o de Jesus foi sim um túmulo especial, porque compraram esse túmulo para ele, de José de Arimateia. Era como uma caverna que eles faziam naquela parede e colocavam uma grande pedra e havia aquele selo. E elas pensaram com elas, poxa, você vê que elas não têm um bom cálculo, né? Elas não fizeram ali, poxa, quem é que vai tirar? Elas foram, simplesmente foram. E no meio do caminho elas pararam para pensar, quem tira a pedra que está lá? A gente vai embalsamar, mas e a pedra? Quem vai tirar? Versículo de número 4. E quando viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande, entraram no túmulo e viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e até nada anormal, né? Porque se você vai num túmulo, ele já está aberto, você entra lá e vê um jovem vestido de branco, acredito eu que você também ficaria um pouquinho assustado ou atemorizado. Lá em Marcos diz que era um anjo do Senhor. Elas entram lá e elas já vê a pedra removida, vê um jovem sentado, vestido de branco. E ele diz assim, ele porém lhes disse, não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele diz assim, ele ressuscitou, ele não está mais aqui, vede o lugar onde tinham posto. E o anjo dá, irmãos, a notícia, a qual alguns esperavam, mas alguns esperavam talvez não crendo muito.
Mas diz: vocês estão procurando Jesus, não é? Pode olhar, ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. E ele vai adiante de vós, para Galileia. Isso do número 7, já está adiantando. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a... Irmão, Pedro era discípulo de Jesus, sim ou não? Mas você vê que o anjo, ele frisa um nome aqui. E aqui é onde eu cheguei, e onde eu queria chegar. Ele vem até aqui e ele diz assim: diga aos seus discípulos. Podia ser só isso, era o suficiente. Mas dizei aos discípulos e dizei a Pedro. Dizei aos discípulos e dizei a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Óbvio, irmão, Pedro era o discípulo de Jesus. Agora, lembrando como foi a última parte que nós lemos a respeito de Pedro. Pedro saiu daquele lugar em prantos, porque ele negou a Jesus. Às vezes a nossa vida, quando negamos a Jesus, talvez em alguma conduta, a forma como erramos ou vivemos, às vezes isso não cria nada dentro do nosso coração. Nós nos acostumamos a viver essa vida de nega o Senhor, serve o Senhor, nega o Senhor. Mas Pedro negou o Senhor e pôs-se a chorar. Mas o Senhor fala assim, chama todos aqueles discípulos e chama Pedro. Pedro tinha negado o Senhor quantas vezes, irmãos? Pedro, ele não se considerava, muito provavelmente, porque ele tinha dito 3 vezes que ele não conhecia, talvez ele não se considerasse mais um discípulo de Jesus. Se você fosse Jesus nessa hora, irmão, você tem seus 12 discípulos, um te vende pelas moedas de prata, um finge que não te conhece, você faria o quê? Você vai ver, viu? Quando eu estiver na vitória, como que é aquela música lá? Vai ter sabor de mel, viu? Vocês vão ver só. Eu vou ter a minha vingança. Mas graças a Deus, Jesus é Jesus e Jesus não somos nós. Aleluia. Porque o nosso coração provavelmente seria assim: quando eu precisei de você, você me abandonou, não foi? Quando eu precisei de você, você fingiu que nem me conhecia. Olha aqui, estou ressurreto. Agora você quer aqui ser meu discípulo de novo? Vai ser discípulo de outro agora, procura outro para ser discípulo. Mas Jesus é esse Deus. Esse Deus que tem graça para nós. Graça. Para que essa graça salvadora, essa graça maravilhosa mostra que esse Deus não desiste de nós. Que por mais que sendo seus seguidores nós falhamos, Ele não desiste de pessoas como nós. Lembra, irmãos? A nossa vida, nós erramos, vamos errar. Isso é fato. E nós vamos lutar para sempre não errar. Mas nós temos que lembrar que, se eu errei, eu tenho um advogado junto ao meu Pai. Se eu errei, eu tenho um mestre ainda, mas ele não é só meu mestre, ele ainda é meu Pai. E talvez você que está aqui hoje, foi convidado pelos irmãos para estar aqui no retiro. Talvez você fale assim: eu vim para cá, mas é porque eu não tinha ninguém para ir lá para o Galo. Misericórdia, irmão. Mas às vezes você está meio desanimado servindo ao Senhor. E isso é talvez o que eu mais enfrento quando eu tenho os aconselhamentos que eu vou dar na igreja. O que mais a gente enfrenta lá, e o que mais a gente conversa com algum irmão ou com outro, fala: pastor, eu estou tão desanimado. Eu estou seguindo Jesus, mas eu não sei lá, se sim, se não, talvez, quem sabe. E às vezes não entendeu ainda. Não serviu o Senhor como Ele espera. Talvez você que está aqui já serviu o Senhor, abandonou o Senhor e graças a Deus voltou para o Senhor. Mas uma coisa que você nunca esqueça é que quando nós ainda estamos longe, Ele vai e nos convida pelo nosso nome. Chama lá os discípulos
Só os discípulos não é suficiente, principalmente para Pedro. Chame os discípulos e chame Pedro. Eu quero Pedrão lá. Essa é a demonstração da graça que nós temos. Que às vezes nós temos aquela consciência, né? Eu vou ter que seguir Jesus, eu vou ter que negar a mim mesmo e carregar uma cruz. Isso vai ser difícil demais. Mas seguir a Cristo é graça. Porque Cristo não precisa de seguidores. Ele é Deus e Ele não precisa de nada. Porque no dia que Ele precisar de você, Ele deixa de ser Deus. A graça dele faz com que nós possamos ser seus discípulos. A graça dele faz com que eu e como você possamos segui-lo e andar atrás dele. Andar atrás do Senhor, seguindo o Senhor. Isso é obra do Espírito Santo de Deus. Isso é a demonstração da graça do Senhor para nós. Agora eu quero que você vá comigo lá no livro de João, o Evangelho, no capítulo de número 21. O Evangelho de João, no capítulo de número 21, o último capítulo do Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo de número 21. Esse filme qual vocês vão assistir aí, Ressurreição, é nota 10. Tem uma partinha lá que remete um pouco a lembrar dessa parte aqui. O Evangelho de João 21, versículo de número 15, diz assim: Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro se entristeceu por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe respondeu: apacenta as minhas ovelhas. Aqui é para que houvesse a restauração da vida de Pedro. Assim como Pedro negou 3 vezes, o Senhor Jesus vai na ferida curar. E ele diz assim: tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai lá na terceira vez e pergunta: tu me amas? Ele se entristece no coração dele. Senhor, tu sabes de todas as coisas. Quando a gente vai olhar o original disso aqui, Jesus está perguntando assim para ele: Pedro, tu me ágape? E ele diz assim: Senhor, eu te filéu. Ele diz: Pedro, tu me ágape? E ele diz: Senhor, eu te filéu. Depois ele diz: Pedro, tu me filéu? Ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te filéu. Senhor, tu sabes que eu te amo. O meu amor não é perfeito como o seu amor. O amor de Deus é perfeito. Aleluia. O amor dele é esse ágape perfeito. O nosso amor é humano, é falho, mas nós o amamos com tudo aquilo que nós temos. É assim que nós precisamos o amar. É assim que nós precisamos o seguir. Vocês que estão aqui, eu posso me incluir também, que eu sou jovem. Nós aqui é que vamos fazer a diferença onde nós estamos. Nas nossas escolas, nos nossos bairros, na nossa rua. É demonstrando o amor pelo Senhor. É seguindo a Jesus. E lembrando que Ele é o Pai gracioso. Ele é sempre esse Deus da segunda chance.
E a história de Pedro, teoricamente, acabaria aqui. Diz os historiadores, isso não está na Bíblia, mas alguns livros apócrifos dizem a respeito de como alguns dos discípulos morreram, né? Alguns está na Bíblia, alguns não. E depois Pedro ele é capturado. E dessa vez, quando Pedro é capturado, ele é pego e falam: vão crucificar porque você é discípulo de Jesus. Mas a resposta de Pedro agora já não é mais: eu não o conheço e não sei de quem você está falando. Os historiadores dizem que Pedro, quando vai morrer, ele diz assim: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre. Me crucifique de cabeça para baixo. A nossa vida, quando recebemos a graça de Deus, não é uma graça barata. A graça que nós recebemos para seguir Jesus é uma graça preciosa. E essa graça preciosa faz com que isso aconteça na vida de Pedro. Senhor, eu neguei, errei, mas o Senhor não me abandonou. O Senhor me restaurou. E agora, eu não nego o Senhor. Agora, se é preciso, eu morro. E ele realmente morre pelo Senhor. Assim como todos os seus discípulos morreram, né? Foram assassinados, com exceção de João, que vai para a ilha de Patmos. A graça que o Senhor tem por você, meu irmão, não é uma graça barata. É a graça que vai fazer com que nós possamos enfrentar essas lutas. É a graça que vai nos fortalecer e saber: eu amo o Senhor e a minha vida, ela não tem nada de preciosa. Por isso, nego-me a mim mesmo e carregarei essa cruz até que eu morra, até que o Senhor venha. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar.